Oi, gente, bom dia. Essa é a nossa última aula gravada, né? A partir de semana que vem, do mês de junho, nós já teremos nossos encontros ao vivo. Então, é, acredito que a gente vai ter um contato um pouco mais próximo, né? Melhor do que as aulas gravadas. Então, eu vou começar o nosso segundo bimestre, tá? Com a aula gravada. E na semana que vem, no nosso horário normal das aulas presenciais, eu vou retornar, né, essa aula gravada com correção de exercício, tá bom? Então, hoje a gente inicia o nosso segundo bimestre. Então, para iniciar o segundo bimestre, vocês vão precisar do caderno 2, esse aqui, tá? Então, é o caderno 2 que a gente vai usar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o caderno 2 nesse segundo bimestre, tá? Eu vou começar o conteúdo hoje, vou passar um exercício para vocês fazerem em casa e no nosso próximo encontro, né, ao vivo, eu corrijo esses exercícios com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro capítulo, né, desse caderno 2 começa a falar sobre a origem do planeta Terra. Eu acredito que em ciências vocês já começaram a ver um pouco disso, né? Da origem do planeta Terra. Mas agora a gente vai ver em geografia, tá bom? Então, a página do livro é a página 4 a 7 e eu vou explicando para vocês, tá bom? É a Terra e o Sistema Solar. Então, a gente está falando, né, sobre a Via Láctea, é onde nós temos o nosso Sistema Solar, né? A gente fala que ele integra, né, uma galáxia, que a gente chama de Via Láctea, e a Terra ela está situada no Sistema Solar junto com outros 7 planetas, tá bom? A Terra ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior do Sistema Solar. Então, essa é uma característica do nosso planeta Terra. O Sistema Solar ele é composto por planetas e outros corpos terrestres celestes, como cometas, asteroides, satélites naturais, né? Eu vou depois mostrar uma imagem para vocês. Outra curiosidade sobre o Sistema Solar é sobre o Plutão. Quando estudei, quando eu estava na idade de vocês, Plutão ele era planeta, né? Hoje em dia, né, desde 2006, na verdade, que o Plutão começou a ser classificado como um planeta anão pela União Astronômica Internacional. Por que teve essa mudança? Por que Plutão deixa de ser considerado planeta e passa a ser classificado como planeta anão, tá? Então vamos entender o que é um planeta anão para a gente entender por que teve essa mudança. Um planeta anão ele é um corpo celeste muito semelhante a um planeta, né? Dado que a órbita em volta do Sol e possui gravidade suficiente para assumir uma forma com equilíbrio hidrostático, né? Aproximadamente esférica. Porém, ele não possui uma órbita desimpedida, tá? Então, essa questão da órbita é a principal diferença entre um planeta anão de um planeta, né, como o planeta Terra, por exemplo. Além do seu tamanho ser muito menor, né? Ele não tem uma órbita completa, né, como todo planeta tem. Então, ele é considerado um planeta anão, tá? As características do planeta Terra que permitiram o desenvolvimento de seres vivos. Vamos pensar, né? Até hoje, só o planeta Terra, né, que nós sabemos que é possível, né, ter o desenvolvimento de seres vivos, tanto humanos como animais, né, e vegetais e tudo mais. Então, o planeta Terra é o único planeta do Sistema Solar que foi possível ter o desenvolvimento de seres vivos. Agora, o que permitiu essa possibilidade? Por que na Terra nós temos o desenvolvimento de seres vivos, temos vida, e em outros planetas nós não encontramos isso? Então, nós temos aí 3 fatores que contribuíram, né, que permitiram que a Terra pudesse ser ocupada, né, por seres vivos. Então, a primeira característica é a distância da Terra em relação ao Sol, que garante temperaturas adequadas à vida, ou seja, a Terra ela não é nem muito perto, nem muito distante do Sol. E como ela está em constante movimento, tem períodos, né, como o inverno, por exemplo, que ela está mais afastada do Sol, ou quando é verão, ela está mais perto do Sol, que essa proximidade, essa distância, ela não é extrema, não é tão grande, né? Se for muito perto do Sol, é extremamente quente e é impossível, né, de se ter vida. Se for muito afastado, né, vai ser extremamente frio e vai ser também impossível se manter a vida. Segunda característica é em relação à presença de água no estado líquido, tá?
Então, nos outros planetas, ou encontramos no estado gasoso, tá? Ou no estado já sólido, congelada. Então, o fato da gente ter água como rios, né, oceanos, isso é uma das principais características, né, de termos espécies vivas no planeta Terra. E a outra característica é a relação dos processos de transformação da Terra, por ser contínuo, né? Tanto por agentes internos quanto externos. Agentes internos, nós temos o movimento das placas tectônicas, né? Então é tudo que ocorre dentro do planeta Terra, dentro da sua camada que a gente não consegue observar, né? Internos. E externos, como chuva, vento, né? É tudo que a gente consegue sentir, que a gente consegue observar. Por exemplo, terremotos, né? Tremores, esses são agentes internos. Externos são os agentes, né, de fora, como chuva, vento, que eles ajudam a modelar e transformar a Terra. Então, por exemplo, quando chove, né? Isso ajuda a manter a água do estado líquido, ajuda a manter a quantidade de água, né? A gente precisa de água para sobreviver, quando tem o vento. Então, todos esses agentes, eles são importantes. Então, eu coloquei aqui, ó, agentes internos são o tectonismo, né? Questão das placas tectônicas, os abalos sísmicos, o vulcanismo. E os agentes externos, vento, chuva, neve, mudança de temperatura. Nós somos agentes externos porque a gente consegue mudar, né? Quando a gente desmata uma floresta, a gente mudou, né, aquela região. Então, a gente também é considerado como agente externo, tá? O sistema solar, essa imagem ela é bem parecida com a imagem do livro, tá? Então, aqui eu só mostrei para vocês como que é composto, né? O Sol, aí vem os planetas na ordem certa, né? E aqui não está incluso, né, o Plutão, porque ele é um planeta anão, tá? Vamos ver agora como que é esse sistema solar. Então, alguns planetas do sistema solar possuem satélites naturais, que são corpos celestes que orbitam em torno deles. Os satélites não emitem luz própria e a sua visualização depende do reflexo da luz do Sol. Então, a gente pode ver, por exemplo, Saturno, né? Esses anéis de Saturno são os satélites naturais. A Lua é o satélite natural da Terra e exerce influência no avanço e recuo das marés, em função da atração gravitacional. Essa parte da Lua é muito importante, a gente vai ver agora no slide, tá? O que acontece em relação à Lua? Como a Lua ela é um satélite da Terra, ela vai influenciar na maré cheia, maré baixa. Quem aqui vai muita praia, né? Ou conhece alguém que é pescador, que gosta de pescar? O pescador sempre observa, né? Quando que a maré tá alta, quando que a maré tá baixa. E essa maré ela é influenciada pela Lua, tá? Então, a proximidade da Lua provoca marés altas, tanto no lado da Terra voltada para o satélite, como do lado oposto. Essa imagem aqui, vocês podem observar que ela é igual à imagem do livro, tá? Então, eu tenho a Lua que, ó, ela vai interferir tanto do lado que está de frente para a Lua, quanto do lado oposto, tá? E aqui, ó, vai ser o lado das marés altas e, né, no sentido vertical, onde teremos as marés baixas. E aqui vem mostrando o movimento gravitacional da Lua, quando a Lua muda de posição, né, nas suas fases. Então, a gente vai ter aqui então a Lua, ó, a atração gravitacional da Lua. A Lua atrai, né, a gravidade para ela e por isso que a maré fica mais alta. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, tá? Então, vamos entender. Para entender como que a Lua ela interfere nas marés, a gente tem que entender primeiro o que são as marés, tá? Então, ao longo das costas de todos os oceanos da Terra, o nível da água ela muda de forma regular e periódica. Quem trabalha, né, com pesca, vive do mar, eles já têm essa noção de quando que é época de cheia, quando é época, né, de maré baixa, justamente porque em época de maré cheia você tem mais peixes, né? Então isso acaba contribuindo muito e influencia muito no pescado. Esse movimento é denominado maré, ou seja, é um movimento de mudança regular e periódica do oceano, tá? Do nível da água, quando abaixa, né, quando sobe. A maior altura atingida quando a água sobe é a maré alta. E o menor nível, quando a água desce, é a maré baixa, tá? Quando a gente vai na praia, muitas vezes a gente vê
né? Fica o dia todo na praia, você vai sentindo a maré aumentando, né? O lugar onde o mar não chegava, agora o mar já avança. Ou onde você ficava com a água no joelho, agora você fica com a água na cintura, né? Isso é o movimento das marés. O Sol e a Lua, então, eles têm influência sobre as águas da Terra devido à força natural da gravidade, tá? Então, a força da gravidade é o que causa as marés. Ao se mover no espaço, o Sol, a Lua e a Terra, às vezes ficam em linha reta. Ou seja, Sol, Lua e Terra, tudo na mesma linha, né? Tudo no mesmo posicionamento. Esse alinhamento cria as marés mais altas do que o normal e também marés mais baixas do que o usual. Em outras ocasiões, o Sol, a Terra e a Lua se colocam em posição como um ângulo de quadrado. Eu já vou mostrar a imagem, tá? O que faz que as marés altas sejam um pouco elevadas e as marés baixas sejam um pouco profundas. Devido à gravidade, todos os corpos do universo se atraem. Então, a Lua, né, o Sol e a Lua exercem atração sobre a Terra. Mas a influência lunar é maior, pois a Lua está mais próxima da Terra. Ou seja, a influência da Lua sobre as marés é muito maior que a do Sol. Por isso que a gente diz que é a Lua que vai interferir na maré e não o Sol, tá? A influência da Lua sobre a Terra, ela vai movimentar as águas, provocando as marés, né? Na face da Terra voltada para a Lua, a água cresce, né? Se avoluma, fica com mais volume, formando uma onda. Essa onda resulta na maré alta. E à medida que a Terra gira e a Lua se move ao redor dela, as marés também vão mudando. Sem falar que a gente também tem as fases da Lua, né? Como a Lua se move em torno da Terra em um percurso regular, o ciclo das marés segue um padrão regular. Ou seja, o ciclo da maré vai seguir o ciclo da Lua, tá? Então aqui eu trouxe as fases da Lua. Então nós temos a Lua cheia, a Lua minguante, Lua nova, Lua crescente. Então, conforme for passando as fases da Lua, nós teremos também a fase da maré. Maré alta, maré baixa. Em relação a essas marés, gente, ficou alguma dúvida? Né? Então, resumindo a obra, né, da maré, devido à força da gravidade, né, a Lua acaba atraindo, né, tendo uma atração, uma relação com o planeta Terra. E a influência que a Lua traz no planeta Terra é em relação às marés, por causa da força da gravidade. E aí, quanto mais perto, né, a Terra está da Lua, maior vai ser a maré, tá? Quanto mais afastada, menor será a maré. E ela vai seguir uma fase, né, que é a fase da Lua, é a fase das marés. Então, a gente consegue saber quando que é período de cheia, quando é período, né, de maré alta, de maré baixa, devido à fase das luas, tá? Então, vamos continuar aí, né? Acabamos de ver a questão do sistema solar, que a Terra, né, faz parte do sistema solar que a gente chama de Via Láctea, junto com outros planetas em órbita, né, que gira em torno do Sol. O planeta Terra, ele tem características que outros planetas não têm, por isso que só tem vida, né, seres vivos no planeta Terra. E agora nós vamos ver duas teorias, tá, sobre a questão do sistema solar, de como que o sistema solar está organizado. Em história, nós vimos teorias sobre, né, a existência, né, da espécie humana, então da onde que veio a humanidade. Agora nós vamos estudar, são duas teorias sobre como que o sistema solar ele é organizado, tá? Então nós temos a teoria geocentrismo e a teoria heliocentrismo, tá? A teoria geocentrismo ela foi desenvolvida pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu e o heliocentrismo formulada por Nicolau Copérnico, tá? Isso é importante. Essas duas teorias são totalmente diferentes. Então vamos ver, o modelo geocêntrico ou teoria geocêntrica, né? Ou geocentrismo, também chamado de sistema ptolomaico, porque foi Ptolomeu que criou, né? Ele desenvolveu essa teoria no início da era cristã. Então, o que essa teoria diz? Essa teoria diz que a Terra ela está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Ou seja, eu não tenho mais, né, o modelo geocentrismo a Terra é o centro, né, e os outros planetas, e a Terra, e o Sol, e a Lua giram em torno dela. Não ela gira em torno do Sol, nem em torno da Lua, né, de nada. Ela que vai ser o centro. Ou seja,
Os astros estariam fixados sobre uma esfera concêntrica e girariam com velocidades distintas. Então, a Terra era o centro. Ptolomeu afirmava que o Sol, a Lua e os planetas então giravam em torno da Terra numa seguinte ordem: Lua primeiro, depois Mercúrio, depois Vênus, depois Sol, depois Marte, depois Júpiter, depois Saturno. O geocentrismo foi defendido pela Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas, né? Então ele se baseava muito também na questão religiosa. Porém, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo. Então, até então, todo mundo, né, acreditava que realmente a Terra, né, era o centro do sistema solar. Então, todos os planetas, todos os astros, eles, né, giravam em torno da Terra. O modelo heliocêntrico, né, ou heliocentrismo, ele foi um modelo teórico, né, desenvolvido por Nicolau Copérnico. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol, tá? E sendo o Sol o verdadeiro centro do sistema solar, e não a Terra. Então, a sucessão de dias e noites é consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Ou seja, nesse modelo, a Terra gira em torno de si mesma e ao entorno do Sol. Então, quando ela gira em torno de si mesma, vou tentar dar um exemplo para vocês. Imaginem que essa tampa aqui seja a Terra, tá? Então, ó, ela está girando em torno de si mesma. Se ela está girando em torno de si mesma, a gente fala que é movimento de rotação. Quando ela gira em torno do Sol, imaginem que o meu dedo é o Sol, ó, girando em torno do Sol. Se ela gira em torno do Sol, já é um movimento de translação, tá? Então, vamos ver aqui que o modelo heliocêntrico, né, ou o heliocentrismo, também foi chamado de sistema copernicano, devido a quem criou, que é Copérnico, né? Ele não foi aceito pela igreja, que adotava a teoria do geocentrismo, tá? Então, a gente teve aí uma divergência entre as teorias, né? A igreja não aceitava a teoria do Ptolomeu, porém, a teoria heliocêntrica ela foi aperfeiçoada e foi comprovada por Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton, tá? Então, atualmente é a mais aceita entre a comunidade científica. Ou seja, durante muito tempo esse modelo ele ainda era questionado, só quando Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton comprovaram a questão da força da gravidade, né, do movimento de rotação e de translação da Terra, de que não era possível a Terra ser o centro, né? Então ela teria que estar esse movimento ao entorno do Sol. Foi a partir disso que a teoria começou a ser aceita. Aqui eu trouxe uma imagem, tá? Só para vocês verem como que era o modelo segundo essas duas teorias. Então, o geocentrismo, ó, a Terra, esse pontinho azul, é o meio, é o centro. E a Lua, né? Marte, os planetas, o Sol, as luas, as estrelas, todas girando ao entorno da Terra. Então, a Terra é o centro. Aqui não, aqui nós já temos a teoria heliocêntrica, né, do heliocentrismo. O Sol, ele é o centro do sistema solar e ao entorno dele nós temos o planeta, né, a Lua. Então, é essa teoria que nós seguimos. Tanto que quando eu mostrei o sistema solar para vocês, é com essa base, né? O Sol sendo o centro. Aí agora vem um exercício que é da parada obrigatória, tá? Página 7. Eu vou responder esse exercício com vocês, tá? A número 1 tá assim: descreva as características da Terra que permitiram o desenvolvimento de seres vivos no planeta. Eu já expliquei isso, né? Até coloquei os 3 principais características. Então, eu vou colocar aqui a resposta, tá? O desenvolvimento de seres vivos na Terra está associado, né, a 3 características principais, que é a distância do planeta em relação ao Sol, que vai garantir temperaturas adequadas à vida, né? Ou seja, eu vou ter nem muito frio extremo, nem muito quente, né? Então, é uma temperatura que mantém a vida. A presença de água no estado líquido,
além da disponibilidade de recursos próprios à manutenção da vida. Que recursos próprios são esses? Os agentes internos e externos, tá? Então, essa seria a resposta da número 1. Vocês podem responder no livro, caso não tenha espaço, seja pequeno, vocês podem colocar no caderno, tá? Então, essas são as características que fazem a Terra, né, ter a possibilidade de ter vida no nosso planeta. Vou para a próxima, tá bom, gente? Qualquer coisa vocês dão um pause, né? Copiem, depois a gente continua. Vocês soltam um play. Questão 2. Aponte de que forma a influência da Lua é percebida no planeta Terra. Ou seja, como que a gente consegue perceber a influência da Lua no nosso planeta? Ah, eu olho o céu, eu vejo a Lua. A pergunta não é sobre se você consegue ver, mas o que ela influencia e como. Então, eu expliquei que a Lua ela influencia, né, nas marés, no caso do planeta, né? Tanto maré alta quanto maré baixa. Então, a nossa resposta seria que a Lua ela é um satélite natural da Terra e vai exercer influência em relação, né, ao avanço e recuo das marés em função da atração gravitacional. Ou seja, devido à gravidade, a Lua vai influenciar, né, nas marés do planeta Terra entre marés altas e marés baixas. A questão 3 é aqui, gente, vocês dão um pause também, tá, para escrever. Essa daí cabe no livro, a resposta é pequenininha, tá bom? Vamos para a questão 3. A partir dos modelos a seguir, explique a diferença entre heliocentrismo e geocentrismo. Essa daqui é fácil, né? Vocês nem precisam elaborar muito, é só dizer que uma, né, tem a Terra como centro do sistema solar, né? Ou da Via Láctea, vocês podem colocar, né, qualquer nome. E a outra defende que o Sol, ele é, né, o centro. Então, eu coloquei aqui uma resposta mais completa, né? Eu coloquei que o modelo geocêntrico, ele foi criado por Ptolomeu, né, que defende a hipótese de que a Terra, ela seria o centro do universo, né, onde todos os corpos celestes, inclusive o Sol, giraria ao seu redor. E o modelo heliocêntrico, elaborado por Copérnico, né, baseia-se na hipótese de que o Sol ele é o centro do sistema solar e todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno dele, tá? Então, eu coloquei uma resposta mais completa, mas durante a prova, se eu faço essa pergunta, vocês, né, eu peço para explicar a diferença, eu não peço para citar as diferenças. Se eu peço cite as diferenças, aí você tem que dizer, né, quem criou cada modelo, o que cada modelo propõe, defende, né, qual é a hipótese do modelo geocêntrico, qual é a hipótese do modelo heliocêntrico, mas a pergunta pede para explicar. Se você fala um modelo geocêntrico ou então a teoria geocêntrica, ela defende que a Terra é o centro do universo e que os demais corpos celestes, inclusive o Sol, giram em torno dela, né? E o modelo heliocêntrico, ele acredita, né, defende que o Sol é o centro do universo e que os sistemas, os planetas, giram em torno dele, ao seu redor, tá? Então, era só vocês colocarem por esse caminho aí. Para casa, vocês vão fazer a parada complementar, tá? Questões de 1 a 3 da página 26. Então, são 3 questões sobre isso que eu acabei de explicar agora. Então, vocês vão ver sobre o sistema solar, sobre o planeta Terra, né? Sobre a questão das marés e sobre as teorias do heliocentrismo e geocentrismo. Então, a questão 1, 2 e 3 da página 26 é sobre a aula até agora, tá? Eu vou dar uma continuidade para a gente não ficar atrasado no conteúdo, tá bom? Então, a gente vai entrar agora no segundo tema do capítulo 1, que são as características gerais do planeta Terra, tá? Então, a gente continua falando do planeta Terra, só que agora com outras características. Nós vamos, então, ver quais são as características gerais do planeta Terra, tá? A Terra ela vai apresentar características específicas em relação à distribuição de luz e aos movimentos que realiza sobre o próprio eixo em torno do Sol. Esses movimentos a gente chama de translação e rotação, e essa questão de distribuição de luz, ela vai estar relacionada às zonas térmicas da Terra, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre elas.
A Terra não é uma esfera perfeita, isso a gente já viu no primeiro bimestre, né? Ela tem um formato de geóide devido às suas irregularidades da superfície. Então, essa afirmativa aqui é só para vocês relembrarem, tá bom? Chegamos nas zonas térmicas da Terra, que é, né, o foco dessa parte da matéria. O que são zonas térmicas da Terra, tá? São zonas térmicas de temperatura, né, relacionadas com a incidência solar. Áreas que recebem mais, né, raios solares, áreas que recebem menos raios solares. E também devido à sua localização. Então, nós temos aí, se vocês forem olhar, basicamente 3 zonas. Só que elas são divididas, né, em 2. Então, por exemplo, reparem que na imagem eu tenho uma zona azul aqui, PN, que significa Polo Norte, e uma outra azul aqui, né? A imagem não está aparecendo porque a Terra está inclinada, mas é Polo Sul, tá? Essa Polo Norte, Polo Sul, essa aqui que está de azulzinho, a gente chama de zona polar, tá? Quando é zona polar norte, que é no Polo Norte, a gente chama zona polar ártica, tá? Quando é essa zona polar no Polo Sul, é zona polar ártica, ou seja, são os 2 extremos do planeta Terra. No extremo norte, nós temos a zona polar ártica, no extremo sul, a zona polar antártica, tá? Isso que vocês não podem confundir. Professora, como que eu vou saber quando que é ártico e quando que é antártico? Olhem o círculo polar, tá? Lembra do paralelo das linhas imaginárias? Então, o círculo polar ártico é que vai separar a zona polar ártica da outra zona, tá? Da próxima zona que eu já vou explicar. Então, aqui, ó, círculo polar ártico, zona polar ártica. Só muda de círculo para zona, tá? Porque a gente está falando de temperatura, a gente não está falando de linha imaginária. Aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho o círculo polar antártico, então a minha zona, né, é zona polar ártica. Aí a próxima zona, peraí que eu passei, a próxima zona é essa verdinha, tá? Essa zona verde, ela é chamada de zona temperada, tá bom? Então vamos lá, zona polar é a zona mais fria, extrema fria, tá? É onde você tem a temperatura mais fria. Zona temperada, o próprio nome já diz temperada, quer dizer que é a zona mais amena, não é tão quente, mas também não é tão fria. E aí, novamente, nós vamos ter zona temperada norte e zona temperada sul. A partir do quê? Tá? Do Trópico de Câncer, vocês podem se basear na linha imaginária. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu tenho a zona temperada norte, tá? Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, eu tenho a zona temperada sul, ok? Agora nós chegamos na nossa última zona, que é essa zona laranjinha aqui, vermelha, né? Aqui tá como zona equatorial, porque na verdade essa parte vermelha é onde estaria a linha do Equador, tá? No livro de vocês não traz zona equatorial, então vocês podem só considerar como a linha do Equador, tá? A linha do Equador é a área, né? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente vai ser a temperatura, devido à incisão dos raios solares, tá? É a região que mais recebe raios solares. Essa zona ela é chamada de zona tropical ou intertropical. Nessa figura que eu trouxe está intertropical. No livro está como tropical. Então vocês podem conhecer essa zona como tropical ou intertropical. É a zona mais quente, né, comparada com as outras. Ela vai estar no meio entre a linha do Equador, o Trópico de Câncer e a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá bom? Então essa aqui é a linha mais quente, a temperatura mais alta que nós vamos ter serão na linha da zona intertropical. Aqui eu trouxe então para vocês explicando cada zona, tá? A primeira afirmativa sobre as zonas térmicas é que elas são diferentes devido à distribuição de luz que eles recebem, né? Da luz solar. Então vamos lá, zona tropical ou intertropical, que é essa zona aqui do meio, tá? A linha do Equador. Ela está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e é bastante iluminada pelo Sol, tá? Logo, a diferença de duração entre o dia e a noite é pequena ao longo das estações.
Os raios incidem de forma perpendicular, o que garante grande intensidade de calor. Lembra que eu falei da intensidade, da incidência solar? Então, os raios eles entram de forma perpendicular, tá? Eu vou mostrar uma imagem depois, no livro vem falando sobre essa inclinação dos raios solares. Então, os raios eles entram mais intensos nessas regiões, tá? Dessa zona. E aí, a duração entre o dia e a noite, ela vai variar pouco entre as estações do ano. Tem lugar, gente, que quando é inverno, o dia é mais curto do que a noite. Quando é verão, o dia é mais longo do que a noite, né? Nós aqui do Brasil, nós estamos, a maior parte do Brasil está dentro da zona tropical e intertropical, tá? Então a gente tem pouca diferença entre as estações do ano, os dias, né, e as noites duram praticamente a mesma coisa, tá? Tem países que vocês vão ver que devido à sua zona há uma diferença na duração entre os dias e a noite, tá? Comparado com as estações do ano, verão, inverno, primavera, outono, tá? E devido à forma como os raios solares eles entram na nossa zona. Por exemplo, perpendicular ela vai vir inclinada. Então ela entra muito mais intensa do que quando ela é assim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês com a lanterna. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá vendo? Minha lanterna tá acesa. Se ela tá assim, ó, vamos imaginar que a minha lanterna é a incidência solar. Ela tá assim direto na Terra, né? Ela vai iluminar de um jeito. Ela não vai pegar toda a zona. Reparem que meu dedinho vai estar mais escuro do que... Não sei se vocês vão conseguir ver. Reparem que o meu dedo aqui, ó, vai estar mais escuro e o meu antebraço também. Agora, se eu faço assim, ó, inclinado, reparem que eu iluminei muito mais o meu braço, né? A luz está bem mais forte também. Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, a lanterna é o mesmo movimento que a gente faz com o sol. Os raios solares, eles vêm reto, né, 90 graus, é de um jeito. Quando eles vêm inclinado, aí você tem uma incidência maior, tá? Uma intensidade maior do calor. A zona temperada do norte, ela está situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a zona temperada do sul está situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio, tá? Nessas áreas, as noites no inverno são mais longas e os dias mais curtos. E a situação se inverte no verão, ou seja, no verão as noites são mais curtas e os dias são mais longos. Dessa forma, os raios solares incidem, né, de uma forma mais inclinada, né, perpendicular e inclinada. Inclinada, então, seria... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Né? Mais inclinada, assim, perpendicular já estaria assim, mais ou menos, isso. Inclinada, perpendicular, ilumina bem mais, ó. Inclinada, perpendicular, tá? Então, é essa a diferença. Na outra eu falei que perpendicular e inclinada é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, tem a ver com a minha... tudo tem a ver com a incidência solar. Zonas térmicas da Terra. As zonas polares estão situadas entre os círculos polares Ártico e Antártico e os polos. O alcance dos raios solares é pequeno no inverno, com isso algumas áreas ficam sem receber luz solar durante meses, enquanto no polo oposto a insolação é prolongada durante o verão. Então nós temos nas zonas polares o extremo, né? Ou você fica muitos meses sem luz solar, ou você fica, né, mais meses com a luz solar. Tem, por exemplo, no polo, quando você é dia, praticamente é dia o dia inteiro, você não tem a noite, né? E no outro é o contrário, é a noite o dia todo. Isso durante alguns meses, tá? Não é todo ano assim, não. Vamos fazer um exercício, então, sobre essas zonas, pra gente poder ver se vocês conseguem entender, tá bom? Então, olha só. A número 1 tá para vocês completarem o planisfério, identificando as zonas térmicas com diferentes cores. Não esqueça de colorir a legenda. Na verdade, pelo menos para mim já aparece pintado. O que vocês vão pintar? Apenas a legenda, tá? Então, na número 1 é só pintar a legenda que está em branco. Como que eu fiz? Aqui eu coloquei no computador já pintado, né? Então, ó, aqui e aqui eu tenho uma zona, né, que é esse roxinho, esse lilás. Aí eu coloquei o lilás, que é a zona polar. Ó, vê se vocês conseguem visualizar o que eu fiz, tá? Zona polar. O verdinho são as zonas temperadas. E aqui um rosinha, né, mais clarinho, é o meio, que são a zona tropical ou intertropical, tá? Então, a única coisa que vocês vão fazer nessa questão é pintar a legenda, ok?
Próxima questão. Questão 5. Confira a posição dos aviões no planisfério da questão anterior e responda. Planisfério é esse aqui, tá? Então, a gente vai se basear nesse planisfério. Indique a zona térmica de cada um dos aviões. É fácil, é só você olhar onde está o avião e identificar que a gente já pintou aqui, então é só a gente dizer qual é a zona. Se vocês olharem, nós temos um avião amarelo, um vermelho e um azul, tá? Aqui disse qual é a zona, se é polar, ó, o amarelo está na zona polar, o vermelho, na segunda legenda que a gente pintou, tá a zona tropical e o azul é a zona temperada. Mas, já que tá fácil, né? Vamos identificar se é a zona temperada norte, se é a zona temperada sul, se é polo, né? Polo norte, zona polar ártica ou antártica. Vamos identificar, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Avião azul está na zona térmica temperada do norte, né? Tá acima da linha do Equador. Avião vermelho está na zona térmica tropical ou intertropical. E o avião amarelo está na zona térmica polar do sul, tá? Então, acho que foi fácil essa, né? Acho que vocês conseguiram identificar de uma forma tranquila. Aí vem a letra B. Sabendo que o avião vermelho tem a Europa como destino, indique as zonas climáticas que a aeronave percorrerá. Primeira coisa, localizar o avião vermelho. Ele está aqui, né? Olhando no mapa, ele está na América do Sul. Ele vai para a Europa. A Europa está aqui, ó, em cima da África, tá? A Europa é onde está o meu mouse aqui, onde eu estou mexendo para vocês, ó. Então, se ele está vindo daqui para cá, ele vai subir, né? E vai parar aqui. Então, ele vai passar, ele vai mudar de zona. Ele está vindo da zona tropical e vai chegar na zona temperada. Então, ele passa por duas zonas, tá? Então, vou colocar aqui. Peraí, ó. O avião vermelho, então, ele sairá da zona térmica tropical e chegará à zona térmica temperada do norte, né? Porque está acima ali da linha do Equador. Então, a letra B é essa resposta, tá? Como que eu soube isso? Olhando o mapa. Olhando o mapa, sabendo que aqui é a Europa. Ah, eu não sei onde fica a Europa. Dá uma olhadinha no mapa mundi, onde vem falando, né, das divisões dos continentes, que vocês vão lembrar, tá? Aqui é a África. Para chegar na Europa, ele tem que subir. Então, ele está indo no sentido norte. Então, aqui é onde está a zona temperada, né, do norte. Ok? Vamos para a questão 6. José vive em uma cidade do estado do Tocantins. Ele contou a seus amigos que seus pais instalaram um sistema de captação de energia solar em sua casa. Um dos seus amigos lhe disse que esse sistema pode ser instalado em qualquer lugar do mundo, mas é muito mais vantajoso sua implantação em nosso país. Essa afirmativa é verdadeira? Justifique sua resposta considerando as diferentes zonas térmicas da Terra. Primeira coisa, a gente está falando sobre temperatura, né? Sobre questão solar. O que capta a energia solar, né? O que traz a energia solar é a captação e injeção da inclinação dos raios solares. E onde que eu tenho maior incisão dos raios solares? Na região da zona térmica tropical ou intertropical. Eu cheguei a falar com vocês, né? Não sei se vocês vão lembrar, se vocês voltarem o vídeo, que o Brasil, ele tá, sua grande maior parte, na zona tropical, né? Tá localizado, em maioria, a gente pode olhar até no planisfério, ó. Olha aqui o Brasil, ó. O Brasil, a sua maior parte, só a região sul que tá na zona temperada, que é a zona mais fria, que é a nossa região mais fria, né, do país. O resto do país, ó, do Brasil, tá todo quase na zona tropical. Então, essa região é a região que mais recebe incidência solar, que mais recebe a intensidade solar. Então, devido a isso, o nosso país, ele é muito vantajoso em relação à energia solar. A gente tem uma boa incidência solar, né? A gente passa, praticamente, sente muito mais calor durante o ano todo do que frio, não é isso? Então, aqui eu coloquei a resposta, né? Primeira pergunta, se a afirmativa é verdadeira. É verdadeira. Aqui no Brasil, nós temos muito mais vantagem para a implementação de energia solar do que qualquer outro lugar. Por que a gente tem essa vantagem? Essa vantagem ela ocorre devido à localização do Brasil, de estar em sua maior parte na zona tropical, que é a região ali mais iluminada pelo sol ao longo do ano, tá?
O estado de Tocantins, ele está localizado nas proximidades da linha do Equador, ou seja, quanto mais perto da linha do Equador, mais incidência solar, mais iluminação solar eu vou ter, tá? Então, o Tocantins está muito perto do Equador. Logo, os raios chegam à superfície terrestre de forma perpendicular e a diferença entre dia e a noite é pequena ao longo das estações. É praticamente calor o ano inteiro, tá? Então, essa seria a resposta da questão 6. Vocês podem dar um pause no vídeo, né, responder aí no livro. Caso a resposta fica muito grande, podem colocar no caderno, tá bom? E agora, mais questões para casa, tá? Agora, sobre essa questão de zonas térmicas. Então, o exercício anterior para casa era sobre, né, o sistema solar, sobre as marés, as fases da Lua. A gente viu também sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. E agora, vocês vão responder a questão de 4 a 6 da mesma página, página 26, parada complementar, que vai ser sobre zona térmica, tá bom? Então, vocês vão responder questões de 1 a 6, são 6 questões para casa, e na nossa semana que vem, na nossa aula ao vivo, eu vou corrigir essas questões com vocês, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é só isso. Na nosso próximo encontro, eu vou corrigir todas as atividades, tá? Não precisam me enviar por e-mail, porque eu vou corrigir com vocês na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até semana que vem. Grande beijo.